Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho do dia. Hoje, nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro, dia de São João da Cruz, nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos de 11 a 15. E vamos iniciar invocando sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. João nasceu na Espanha em 1542 e lá faleceu em 1591. De inteligência privilegiada, tornou-se um dos grandes mestres da vida mística. Foi presbítero e doutor da Igreja. Com Santa Teresa d'Ávila, empenhou-se sinceramente e seriamente na reforma do Carmelo. Compôs o Cântico Espiritual, o qual, juntamente com outras de suas obras, se consolidou como precioso tesouro espiritual. A seu exemplo, procuremos progredir na fé e na comunhão com o Senhor. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violências, e são os violentos que os conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, esse evangelho de hoje, Jesus vem falar um pouco da grandiosidade do João Batista, aquele que anunciou, que foi o precursor da vinda de nosso Senhor Jesus. E ele estava falando aqui a alguns discípulos de João que, após João ter indicado Jesus como o Cordeiro de Deus, como nosso Salvador, estes discípulos passaram então a seguir Jesus. E aí Jesus ele faz esse breve relato mostrando a autoridade, a grandiosidade de João Batista. Mas ele também, em seguida, dá um outro aviso, que João é o maior dos nascidos, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Jesus quer dizer para cada um de nós que aderirmos ao reino de Deus, seguirmos os seus ensinamentos e os seus passos, tudo aquilo que ele nos ensinou, nós também seremos grandes, teremos a nossa importância no reino de Deus. Porque até João anunciava, mostrava ali que era necessário um caminho de conversão para poder se conseguir chegar aos céus, E anunciava a chegada de Jesus. E eu venho dizer para você hoje que nós estamos se aproximando da chegada do Natal. A chegada de Jesus, Ele que irá renascer em nossos corações. E será que nós estamos neste caminho de conversão que João tanto falava, tanto pedia, tanto anunciava, para podermos melhor receber Jesus? Será que nós estamos preparados para estarmos no reino de Deus? Para assim podermos também sermos grandes perante a Deus? E eu venho fazer mais um acréscimo nesta reflexão. Se a gente pegar a primeira leitura de hoje do livro de Isaías, ele inicia a leitura dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tomo pela mão e te digo: não temas, eu te ajudarei, não tenhas medo. Essa para nós é
uma palavra de ânimo, né? Para que a gente não tenha medo de seguir os ensinamentos de Deus, para que a gente não tenha medo de anunciar o Evangelho, como João Batista também não teve, né? Quantas torturas ele passou depois que começou a anunciar a vinda de Jesus. Foi preso, foi torturado, foi morto, mas ele foi até o fim, lutando por aquilo que ele acreditava, por aquilo que era verdade. Nós também precisamos ir até o fim, lutarmos por aquilo que nós acreditamos, lutarmos e mostrarmos a nossa força, a nossa fé e não ter medo, porque o próprio Senhor diz que Ele caminha ao nosso lado, que Ele pega na nossa mão, que Ele nos ajuda nas nossas dificuldades. E terminando o Evangelho de hoje, Jesus diz: são os violentos que conquistam o reino dos céus. E Ele não está dizendo violentos de brigar um com os outros, violentos de brigar com nós mesmos, contra as nossas fraquezas, contra os nossos pecados, contra as vontades da nossa carne, porque nós somos o nosso maior inimigo, aquele que mais nos afasta de Deus somos nós mesmos, né? A gente se olhar no espelho, a gente vai ver aquele que pode fazer a mudança na nossa vida ou não, que somos nós. Então nós precisamos ser violentos sim e ter força junto com Deus para lutar contra o pecado, para lutar contra as nossas fraquezas, buscar sempre fazer o certo e buscar o reino de Deus. É essa violência que ele quer dizer aqui, ser violentos no sentido de ir em busca daquilo que nós almejamos, de lutar até o fim por aquilo que nós acreditamos, né? De não ter medo, caminhar sempre na fé que o Senhor está ao nosso lado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você continue na graça e na paz de Deus e no amor de Maria.